E assim foi o começo de todo o meu pesadelo. Siga em frente, ó guardião perdido. A paz virá quando seu trabalho acabar. Repouse sua cabeça cansada e não chore mais. O capítulo começa com o guardião andando pela terra principal. Depois que decidiu que não desistiria dos seus tubs, Will procurava por uma fórmula milagrosa. Ele passou um tempo junto aos militares, mas sentiu que lá não era o seu lugar e que eles não compreenderiam o seu desejo de salvar os infectados. Voltando para onde o seu coração o chamava, a terra principal, ele passou por maus bocados novamente, pois aquele local agora era o território de Tic Tank. Annie, eu preciso fazer isso. Tenho essa intuição e que possa salvá-los. Mas minhas chances de sucesso são mínimas. Se algo der errado, eu quero que apenas eu sofra as consequências. Por isso, por favor, cuide de Valent para mim. Guardião, eu acredito em você. Eu sempre acreditei. Pode ir tranquilo, atrás do seu objetivo. Eu e Valent vamos estar esperando por você. Obrigado, Annie. De verdade. Ai, não se preocupe. Eu vou dar um jeito de limpar sua barra com Miles. Se ele começar com aqueles discursos intermináveis, deixa que eu resolvo. Você não sabe o quanto isso ajuda. Obrigado. Mais uma vez. Agora, preciso ir. Fique bem, tá? Espera, guardião. Sim? Annie? Fique bem e, não importa o que aconteça, volte. Prometa que vai me manter informada sobre tudo. Por favor, vou convencer o Miles sobre a importância do seu projeto, que mesmo que as chances de salvar os infectados seja mínima, ela ainda é alguma coisa, e isso é o que importa. Claro, Annie. Te manterei informada. Prometo. E, quanto a voltar, farei tudo o que puder para cumprir isso. Volte, por favor. Nosso guerreiro dedicou dias e semanas a observar o comportamento dos infectados, estudando seus hábitos enquanto persistia em busca pela cura. Com tempo e paciência, o guardião começa a desvendar a rotina dos 4 tubs infectados que ele desejava salvar primeiro. Wink Wink, imponente como sempre, mostrava um padrão claro. Ele repousava durante o dia e retornava mais ativo à noite, movendo-se com uma aura de cautela e agressividade. No entretanto, e um comportamento mais enigmático. Ela observava de longe, como uma sombra silenciosa, mas nunca demonstrava intenção de atacá-lo. Esses detalhes intrigavam ele, alimentando sua determinação de entender o que restava da antiga Poe dentro dela. Quando pensava em Lala, ele sempre retornava à hipótese que ela ainda estaria no mesmo lugar aonde foram inicialmente contidas. Sem evidências claras, essa presunção era a melhor aposta que ele tinha. Já no caso de Dips, a situação ainda era mais incerta. Will não tinha certeza se ele permanecia na estação de satélite, mas torcia para que seu velho amigo estivesse exatamente aonde ele deixou. Uma possibilidade remota, mas que ainda trazia esperança ao guardião. Vamos lá, Will. Preciso fazer isso funcionar. Curar os infectados? Essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi em todos os meus 20 anos de profissão. Sargento, por favor, ao menos escute o que ele tem a dizer antes de descartar a ideia. Negativo. Primeiro preciso falar tudo que está entalado na minha garganta sobre o Sr. White. Coisas que devem estar além da minha compreensão. Porque isso aqui, essa ideia simplesmente não é possível. Com todo respeito, Sargento Miles, há muitas coisas que você nunca vai compreender sobre mim. Rapazes, por favor, vamos nos acalmar, ok? Vamos lá, sargento. Me diga tudo que está entalado na sua garganta. Essa é a sua grande chance. Já que você insiste, Sr. White, de acordo com a sua ficha, quando entrou para o serviço militar aos 18 anos, consta, destacou-se por seu comportamento disciplinado, habilidade de trabalho em equipe
e capacidade de manter a calma em situações de pressão. Agora me diga, onde está toda essa disciplina e calma citada nesse documento? Essa é uma pergunta extremamente injusta, Miles. Você e eu sabemos que ele passou por experiências traumáticas. É totalmente compreensível que o Sr. White não seja mais o mesmo Tubby de antes. O guardião está claramente desequilibrado, completamente louco. Essa ideia dele é absurda. Aqueles monstros não têm mais salvação. E por acaso, se tivessem, as chances são mínimas. Eles não são monstros, são vítimas. Leve seu amiguinho desequilibrado para bem longe das minhas vistas. Estou tentando bolar um plano real aqui, não um conto de fadas. Claro, sargento. Desculpe, sargento, mas, com todo respeito, vou precisar discordar de você. Novamente, esses Tubbies não se tornaram monstros por escolha própria. Eles foram vítimas de algo muito maior, algo completamente fora do controle deles. E agora, você quer que eu desista deles sem sequer tentar? Para mim, isso seria a maior falha de um soldado, aceitar a derrota sem lutar. Agora, sobre minha disciplina e calma, que você mencionou, quer saber onde elas estão, sargento? Estão aqui. Cada decisão que eu tomo, por mais impulsiva que pareça aos seus olhos, é guiada por um propósito claro: salvar vidas. É isso que mantém de pé, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Não sou mais o mesmo Tubby que se alistou aos 18 anos. Fui moldado por experiências que mudaram para sempre minha visão e minhas prioridades. E se essa minha ideia soa como um conto de fadas para você, então que seja, ao menos, é um conto onde ninguém é descartável. Se me chamar de desequilibrado é o preço a pagar por acreditar que esses infectados merecem uma segunda chance, então eu pago com orgulho. Mas não vou baixar a cabeça enquanto houver algo, qualquer coisa que ainda possa ser feita por eles. Se quiser ficar aqui e planejar seu próximo ataque, tudo bem, mas eu vou lutar por essas vítimas, porque esse é o soldado que eu escolhi ser, um soldado que não abandona ninguém. Eu vou mostrar que não estou errado. Miles pode me chamar de louco, pode me olhar com desprezo, mas isso não importa. Mesmo que seja uma chance mínima, eu vou tentar. Essas crianças merecem uma segunda chance. E eu vou lutar até o fim para salvá-las. Após uma semana de trabalho árduo e incessante, William finalmente conseguiu desenvolver uma cura para a infecção. Ele estava determinado a agir e não demorou para decidir que seria o primeiro a receber o antídoto, ou havia demonstrado um comportamento visivelmente mais tranquilo, quase pacífico, sempre mantendo uma postura passiva em relação a ele. Parecia haver uma razão para isso. Com Nonô destruindo, não restava ninguém para controlá-la ou ordenar que ela atacasse sem essa influência sombria. Ou parecia estar presa em um estado de confusão silenciosa, como se buscasse a resposta que estava além de seu alcance. Esse comportamento alimentou a esperança de Will, reforçando-a. Sua determinação de trazê-la de volta é provar que a cura não era apenas uma ideia distante, mas uma realidade possível. Ei, pô, quero falar contigo. O guardião tentou a aproximação com a ruiva, que observava atrás da árvore, aonde a mesma encontrou o seu final. Ele não se sentia confiante, mas sabia que precisava daquele primeiro passo para alcançar o seu objetivo. Para a grande surpresa de Will, a menor e mais nova dos Teletubbies se aproximava timidamente dele. Bem, ao menos era o que parecia, mas logo William sentiu que estava cometendo um grave erro e percebeu ela correndo até ele. Guardião, eu não quis nada disso. Eu não queria machucar ninguém, só que eu não tive escolha. Sinto muito por ter machucado você. Para a surpresa do guardião, a pequena infectada abraçou e chorou. Ela o chamou de guardião, mas como poderia? O infectado poderia ter a capacidade e o raciocínio, mesmo após a infecção, provavelmente por Oteia, chamada assim porque Nonô tinha chamado por esse título anteriormente. Hã? Nossa, isso não era o que eu estava esperando, mas tudo bem. Isso é melhor ainda. Na verdade,
Isso é ótimo. Pô, eu passei semanas trabalhando nisso e é algo que pode mudar tudo. Isso parece um creminho. E eu nunca mais ponho um desse na boca. Você sabe o que aconteceu da última vez? Eu prometo, não é creminho, é diferente. Danone. Danone? E o que exatamente isso vai fazer comigo? Eu espero que faça voltar ao normal. Quero te trazer de volta, do jeito que você era antes de tudo isso. Voltar ao normal? Você acredita mesmo que isso é possível? Eu acredito. Não tenho todas as certezas, mas eu tenho esperança. Tudo bem, guardião. Eu tenho fé em você. Assim que Paul bebeu a garrafinha de Danoninho, algo mágico aconteceu. Uma aura brilhante envolveu o seu corpo. Seus olhos vazios ganharam vida novamente. A energia que retornava pulsava com força, mostrando que finalmente havia se curado. Eba, eu voltei! Isso é tão legal! Agora nós vamos partir numa grande aventura para salvar todos os nossos amigos. Realmente tem 16 anos? Por que tá agindo como uma criança de 6? Ei, me deixa ser feliz um pouquinho. Eu passei muito tempo sentindo absolutamente nada que não fosse tristeza e remorso. Me desculpa por ter sido assim tão duro. Eu adoraria saber como funcionava a sua mente durante a infecção. Bom, o que eu posso dizer? Era como se tudo dentro de mim tivesse sumido, um completo vazio. Eu não sentia nada, só um silêncio esmagador. Quando eu acordei, meu corpo estava jogado no chão. E o Nonô, bom, ele só disse que a gente precisava ir. Então começamos a andar, andar e andar. Era como se não houvesse destino, apenas um movimento constante. Nós seguimos por um longo caminho até a estação de satélite. Nonô disse que eu precisava me acostumar com meus poderes. Foi aí que cruzamos uma Vila Tub. Foi lá, naquele lugar, que percebi do que eu era capaz. Aprendi a usar o que havia mudado em mim. Desenvolvi minhas habilidades, mesmo que, no fundo, aquilo não parecesse exatamente certo. Então, você foi a responsável por aquele genocídio na Vila Acima? Quando eu passei por lá com o Miles e a Anne, acreditei que pudesse ser obra do Tinky Winky. Fazia sentido na época, mas pensando melhor, a vila inteira estava em chamas, tudo destruído. Por que não questionou as ordens de Nonô? Eu não podia. Era como se eu não tivesse controle do meu próprio corpo. Obedecer, essa era a minha única vontade. Pô, Guardião, você precisa trazer eles de volta. Salve eles, por favor. nós salvaremos todos, seres. Eu prometo, Pô. E meu plano é o seguinte: Dipsy será o próximo alvo. Depois passaremos para Lala. Então, por último, chegaremos ao Tinky Winky. Assim, após esclarecer o plano para menor, Will e Paul partem em busca dos outros Teletubbies. Eles passam despercebidos por Tinky Winky, se escondendo e correndo quando necessário, passando pelas ruínas, evitando Lala. Os dois caminham pela estação de satélite. Pô, é melhor você ficar por aqui. As coisas lá dentro não são nada agradáveis de se ver. Eu agradeço sua tentativa de tentar proteger a minha inocência, mas depois de tudo que vivi e vi no massacre, nada mais me abala. Está bem, mas fique atrás de mim. O tempo todo, entendeu? Sim, senhor capitão! Ai, Pô. Me sinto aliviado em tê-la novamente viva aqui. Agora é só me concentrar no resto dos Tubbies. Ao entrarem na estação de satélite, William e Paul deparam-se com uma visão ao mesmo tempo triste e perturbadora. Dipsy, sem cabeça, sentado no chão com sua motosserra ao lado. O ambiente parecia desolado e carregado de um vazio quase palpável. Por que tudo parece tão vazio, tão triste? Como se algo importante tivesse desaparecido para sempre. Dipsy! Pô, cuidado! Não sabemos se é seguro se aproximar dele. Ei, eu conheço esse chapéu. Esse chapéu seu. Dipsy! Esse chapéu é seu! Ele era seu favorito antes de tudo. É um chapéu que desapareceu, Dipsy. O guardião cuidou dele pra você, não é legal? Esse chapéu seu. É um bonito chapéu. Combinou com você. Mas quem é você? Ele é o nosso guardião, Dipsy. Guardião? Esse é o nome dele. Bom, eu acho que é o nome dele. Foi o que o Nonô chamou ele. Na verdade, meu nome não é Guardião. É William White. Guardião é só meu trabalho. Sério?
Maio é um nome muito chique. Verdade, parece o nome de alguém importante, mas mesmo assim, eu prefiro o Guardião. Eu também prefiro. Meu nome não é importante agora. Você tem razão, Guardião. Nós temos uma missão aqui. Uau, uma missão? Tipo, agentes secretos? Eu quero participar. Por favor, nunca te pedi nada, deixa eu participar. Eu sempre quis ser agente secreto. Hã? Que bom, eu acho. Bem, eu e a Po estamos no meio de uma missão para trazer você e seus amigos de volta ao normal. Sério? Isso é tão legal, Guardião, mas... como é que você vai fazer isso? É tipo mágica? Não é mágica, mas quase isso. Com essa forma que eu criei, você vai voltar a ser quem era antes. Isso é legal, cara, mas eu prefiro toadinhas. Sempre gostei de toadinhas. Além disso, meio que eu estou sem cabeça, então não dá pra tomar, seja lá o que você colocou aí nesse Danone mágico. Legal. Ele simplesmente esqueceu da preferência no dia do massacre. Mas também não tem como esperar muita coisa do Dipsy. Bom, eu, você e a Po iremos ao pântano, atrás da sua cabeça. Ao pântano? Mas por que ao pântano? Eu também não entendi muito isso aí então, viu? Vamos ao pântano, porque é lá que encontraremos a cabeça do Dipsy. Confia em mim, faz sentido. Minha cabeça? No pântano? Por que ela estaria lá? Você tem certeza? Tipo, será que alguém tá cuidando bem dela? Dipsy, sua cabeça tá bem. É um monstro infectado. Ela se tornou o Dipsy Lake e o pântano é o território dela. Uau, você é bom mesmo, Guardião. Sabe até o nome do bicho que virou a minha cabeça? Cara, você é foda! Dipsy, não é que eu inventei o nome. O Dipsy Lake nunca demonstrou interesse em outra coisa além de proteger o território. Esse nome é só que os militares decidiram chamar ele. É incrivelmente assustador como o creminho infectado age nos nossos corpos. Eles podem se tornar mais fortes, mais altos, mais rápidos e podem até criar novos membros para ajudar a matar presas. Essas foram as palavras usadas por Nono. Essa é a brutalidade desse vírus. Entendi. Como a cabeça do Dipsy não tinha um corpo, o vírus deu um jeito de criar o próprio corpo para a cabeça. Assim ela poderia continuar com seus instintos primitivos de matar e prosperar. Gente, eu não entendi nada do que vocês estão falando. Tá tudo bem, Dipsy. É totalmente compreensível. Vamos resolver isso juntos. Mas, Guardião, como os militares deram o nome para a minha cabeça? Bom, Dipsy, durante meu tempo ao lado do Sargento Miles e Diane, enfrentei muitos infectados diferentes. No caso do Dipsy Lake, eu só ouvi histórias de outros grupos militares que encontraram no pântano. Um militar chamado Annie? Isso é estranho. Annie não é um homem, Dipsy. Annie é uma mulher. Uma thumb militar? Isso é perigoso. É tipo coisa de filme. Ela pode se machucar. Concordo que o trabalho é perigoso, Dipsy. Machista! Mas Annie é incrivelmente forte e meu trabalho é proteger vocês. Não preciso me preocupar com ela. Ela sabe cuidar de si mesma. Mas é melhor não subestimar a Annie também. Ela foi treinada pelo Sargento Miles. Então, é muito inteligente e habilidosa. Esse sargento Miles aí parece ser bem durão, então. Mas ele é mais durão que o Guardião? Sim, Dipsy. Muito mais durão. Ele é mais velho, bem rabugento e não gosta de mim. Sinceramente, não sei o que eu fiz para ele. Tadinho do Guardião. Deve ter sido dureza trabalhar em uma equipe com esse tio Miles. Se essa Annie é da equipe do Miles e foi treinada por ele, então ela deve ser tão chata e rabugenta quanto o cara que treinou ela. Você está totalmente errado, Dipsy. Sim, ela leva o trabalho dela muito a sério. E às vezes pode ser rígida, mas ao contrário do Miles, Annie sempre foi atenciosa com o meu bem-estar. Ela me ouvia quando eu tinha crises de pânico e me ajudava a lidar com ele, evitando que nossas discussões ficassem fora de controle. Que bom, Guardião. Fico feliz que você tinha alguém no grupo que cuidava de você também. E como essa Annie é? Ela tem cara de brava? Bem, às vezes sim, especialmente quando está concentrada nas missões. Mas, na verdade, ela é muito bonita, tem cabelos lindos e olhos em um tom rosado que... Ai, que bonitinho. Você tá parecendo o Dipsy quando falava da Lala. Ei, isso não é justo. Guardião, quando você
declarar pra Anne, no seu casamento, eu posso ser a dama de honra? É claro que pode, pô. Você literalmente nasceu para esse papel, pela sua altura. Calado, Gypsy! Você é insultável! Chega vocês dois, não vai ter casamento nenhum. Anne é só uma colega de equipe pra mim. Cuidado não, esse negócio aí de ela é só uma colega de trabalho é o primo feio de ela é só uma amiga. Além disso, eu não tenho tempo para luxos como esse. Já assumi um compromisso muito importante. Cuidar de vocês. Ah, que lindo, pessoal. Que lindo nada, Gypsy. Esse discurso dele pronto só significa que sem casamento não terá bolo. Sem bolo? Ah, então não é lindo mais não. Já basta dessa conversa paralela. Vamos logo sair daqui. De uma vez só. Não aguento mais esse cheiro de podre deste lugar. Fui eu que peidei. Desculpa aí, guardião. Não deu pra segurar. Sem comentários. Eca, que nojo, Gypsy. Você é impossível. Will, Dips e Paul partem para o pântano em busca de encontrar a cabeça de Dips. Andando por aí, o guardião explica rapidamente sobre o jato de veneno e a velocidade incrível que Lake possui. Como eu disse, Lake é extremamente perigoso. Por essa razão, fiquem perto de mim e, por favor, não tomem nenhuma ação idiota. Ouviu isso, Gypsy? Não seja você mesmo. Ei, pô, isso foi rude. Ela não está errada, Dipsy. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não que eu tô vendo não. Sinceramente eu não tô acreditando nisso não. Por favor, só não faça nada do que você está pensando em fazer. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Caramba, guardião, você tá pegando pesado, bichinho. Eu sou o Gypsy, lembra? Sou confiável, carismático e, acima de tudo, adorável. Desculpa, Dipsy. Eu confio em você. Na verdade, confio que você vai me ouvir e que não fará nada precipitado. Então você confia em mim? Uau, que legal! Isso significa que eu sou o tipo seu braço direito, né? Eu não sei disso não, viu, Gypsy? Na minha perspectiva, eu acho que o guardião tá tentando se convencer disso. Silêncio, pô. Esse é o meu momento de brilhar e deixar o guardião orgulhoso. Não estrague isso. O trio não demora a ser avistado por Dips e Lake, que deixa escapar um rugido grotesco antes de avançar rapidamente para atacar e defender o seu território. Oh, minha cabeça. Vamos voltar a ser apenas um? Dipsy, você não pensa nas consequências? Quer morrer? Mas, guardião, isso não é justo. Minha cabeça tá bem na minha frente. E de qualquer forma, eu já tô morto mesmo. Isso não é desculpa para agir feito um idiota, Dipsy. Rapazes, cuidado! Com um movimento ágil, Paul arremessa o Danone diretamente no rosto de Dips Lake, o monstro existe, engolido o conteúdo. No instante, tanto o monstro quanto o Dips começam a levitar. O Brimstone envolve os dois, enquanto seus corpos se fundem novamente. Quando tudo cessa, Dips está de pé, intacto e sorrindo. Guardião, o Gypsy voltou! Eu voltei, gente, eu voltei. O Dips tá de volta. Tá legal. Isso ainda não acabou, crianças. Ei, eu não sou criança, eu tenho 17 anos, isso é quase 18. A Poki é criança, afinal, ela tem 16, mas de longe parece que tem 6, e de perto parece de longe. Eu posso te deixar um pouco mais baixo chutando no local certo, Gypsy. Ô, sua malvada, me deixe em paz. Eu vou acabar com seus Países Baixos, Gypsy. Você vai sentir toda a fúria de uma baixinha. Ô, calma ambos. Nossa missão ainda não acabou. Guardião, disse para Pô que ela deve me respeitar, já que eu sou um ano mais velho que ela. Eu tenho 30 anos, portanto, vocês dois têm que me ouvir. Caramba, 30 com cara de 20? Qual é o seu segredo? Verdade. Ele é velho, mas tá conservado, graças ao produto Silvone. Tá bom. Chega dessas brincadeiras. Vamos focar. Crianças, lembra qual é o próximo passo do plano? Sim, guardião. Agora a gente vai atrás da Lala, nas ruínas. Ei, qual é o próximo passo do plano? Ninguém me contou. Você não sabe porque não estava presente quando eu contei o plano para Paul. Mas não se preocupe, eu vou explicar para você também. Eba!
Nossa missão continua pela cura dos infectados. Nada de mal vai acontecer com a gente. Sabe por quê? Porque somos fortes e legais? Não! Porque o nosso grupo tem praticamente o Leon Scott Kennedy dos Teletubbies, o nosso querido guardião. Leon Scott Kennedy dos Teletubbies? Pô, sério? Isso mesmo! E eu sou a Jill. E o Gypsy... Bom, ele vai ser alguém aí. Ei, Mago! Eu quero ser o Chris. Não! Você não pode ser o Chris. O Tinky Wink vai ser o Chris. O Tinky Wink não pode ser o Chris. Ele nem sequer tá aqui. Por que eu não posso ser o Chris? Porque você é negro, Gypsy. O Chris é branco. Ah! E que personagem do Rei de Tio é negro e é legal? Isso aí eu já não sei. Você pode ser aquele Leon indiano da Shopee, daquele filme live action terrível. Ei, eu não quero ser aquele imbecil que não sabe nem usar uma arma. Já chega vocês dois. O personagem não precisa ser igual a vocês para se identificar com ele. Não! Não. E o que é importante dos personagens de Guardião? Os valores que ele carrega. Nossa, você é inteligente, Guardião. Nada disso. Só estou fazendo o meu trabalho. De impedir vocês de se tornarem narcisistas militantes. Ouviu? Não ouviu, Gypsy? Olha ela, Guardião. Pô, pare de implicar com Dipsy. É assim, o capítulo chega ao fim, mas a jornada de Will, Dips e Paul está longe de ser concluída. Obstáculos ainda aguardam o grupo, desafiando a coragem e a determinação. Porém, o guardião não desistirá de sua missão, curar aqueles que ama e trazer de volta a luz e o sorriso para a terra principal, devolvendo a esperança ao mundo marcado pela escuridão. Afinal, o verdadeiro brilho está na força que cada um carrega ao lutar por um mundo melhor. Caminhei entre ruínas de um passado esquecido, buscando cura em um mundo tão partido. Eu estava flutuando cada vez mais alto, mas voei alto demais. Por mais que eu pudesse ver, eu era um tubo cego. Por mais que eu pudesse pensar, eu era visto como louco. Eles dizem que é um sonho louco e sem sentido. Se salvar vidas é um conto de fadas, então que seja. Siga em frente, ó guardião perdido. A paz virá quando seu trabalho acabar. Repouse sua cabeça cansada e não chore mais.